Hoje, né, como além do Dia dos Namorados, como a gente disse na abertura, hoje é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, né? Uma data muito importante, todo o planeta, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, nesse 12 de junho. E quem traz esse assunto no nosso editorial da semana é o Paulo Bogli. Contigo, Paulo. É isso, Alexandre, obrigado. O trabalho infantil cresceu pela primeira vez em 2 décadas, passando a atingir 160 milhões de crianças e adolescentes em todo o mundo. E isso não é tudo. Mais de 8 milhões e 900 mil pequenos, crianças e adolescentes, correm o risco de ingressar no trabalho infantil em 2022, como resultado aí da pandemia de Covid-19. Somente nos últimos 4 anos, entre 2016 e 2020, houve um aumento de mais de 8 milhões de meninas e meninos no trabalho infantil, que é um aumento vertiginoso. Esses são dados de um relatório que acaba de ser divulgado pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em conjunto com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF. O estudo não traz um recorte com dados do Brasil, mas no Brasil, antes da pandemia, já havia 1,8 milhão de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, ou seja, quase 2 milhões. Nós trazemos esses dados porque, como você adiantou, Alexandre, hoje, dia 12 de junho, é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. E não é só isso. A ONU, a Organização das Nações Unidas, indicou o ano de 2021, o ano em que nós estamos, como o ano internacional de combate e erradicação do trabalho infantil em todo o mundo. Então, o que a gente vê é o aumento do trabalho infantil, mais meninos e meninas menores de 17 anos submetidos aí ao trabalho, nem sempre o trabalho, muitas vezes um trabalho degradante, inclusive. A situação é grave, o retrocesso é enorme, porque entre os anos 2000 e 2016, houve uma diminuição no trabalho infantil bem considerável, de 94 milhões de pessoas, ou seja, a gente vinha numa queda nos últimos 20 anos bastante acentuada, bastante importante, fruto de trabalho e de ações aí de organismos internacionais, de governo, do poder público, da sociedade. E isso tudo a gente começou a perder nesse ano com base no relatório divulgado pela OIT e UNICEF. Outro dado relevante que as organizações internacionais nos trazem é o drástico aumento no número de crianças entre 5 e 11 anos em situação de trabalho infantil, ou seja, crianças de 5 a 11 anos indo para o trabalho infantil, formando uma faixa agora que corresponde a mais da metade do total de crianças e adolescentes inseridas nesse tipo de atividade, ou seja, entre 5 e 11 anos. É muito alarmante esse dado. Os últimos dados disponíveis sobre a realidade brasileira, nossa realidade, são de 2019. 1.800.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estavam em situação de trabalho infantil. Desse total, 700.000 crianças e adolescentes vivenciavam as piores formas de trabalho infantil. No Brasil também, desses quase 2 milhões de crianças e adolescentes em trabalho infantil, números de 2019, 66% eram negros ou pardos. Esses números do Brasil não incluem aquelas pessoas, os adolescentes que estavam trabalhando legalmente por meio de contrato de aprendizagem. A nossa realidade próxima, em Foz do Iguaçu, na região de fronteira, por exemplo, o combate infantil exige políticas públicas ainda mais eficientes. Temos que enfrentar problemas como o aliciamento de menores para o tráfico, para o contrabando e a exploração sexual, que é considerada pela Organização Mundial de Trabalho como uma das piores formas de trabalho infantil. E ela persiste, ela permanece, ela ainda existe na nossa sociedade, na nossa fronteira, na nossa cidade de Foz do Iguaçu. Operações pontuais nas ruas da cidade que duram enquanto as câmeras de televisão estão ligadas, certamente não resolvem esse grave problema.
Por trás dos números dos órgãos internacionais estão crianças e adolescentes de verdade, seres humanos muitas vezes expostos ao trabalho degradante, despojados de sonhos, retirados de escola, sem presente e com um futuro comprometido. O Dia Mundial contra o Trabalho Infantil é uma data de reflexão e de denúncia contra as condições de vida enfrentadas por crianças e adolescentes que, devido à pobreza, ao abandono ou à exploração, são retirados da infância para trabalhar. Mas essa data também tem que servir para um chamado à ação dos governos, da sociedade e de cada um de nós. Mas, sobretudo, a cobrança é aos governos, pois esses estudos nos mostram que uma nova geração de crianças e adolescentes está sendo colocada em risco. Essa é a reflexão que a gente traz a todos que nos acompanham nesse sábado. Boa. Ótima reflexão do Paulo Vogel nessa data mundial contra o trabalho infantil. É difícil até de a gente tratar desse assunto diante da realidade que a gente enxerga nas ruas e avenidas de Foz do Iguaçu, do estado, do país, e como bem colocou o Paulo, não é um problema nacional, é um problema também em vários outros países, é um problema internacional e que deve ser combatido e erradicado. Dói, né? Dói muito quando a gente se defronta com essa realidade, mas é uma realidade que quando a gente está, seja caminhando, seja pedalando, seja na bicicleta, no carro, enfim, no ônibus, a gente não pode fechar os olhos a essa realidade que nos choca dia a dia, tanto no centro, mas principalmente nos bairros de Foz do Iguaçu, a gente enxerga muito, mas muito mesmo, situações de trabalho infantil, e é um tema que deve ser tratado com muita profundidade e com muito debate, porque é um tema muito complexo e que merece a nossa atenção, e quero aqui colocar essa referência também por ter o Paulo trabalhado essa data com tantos fatos e números aqui do nosso país e do nosso planeta. Muito bem, Alexandre, bela colocação realmente do Paulo, essa situação que cada dia mais a gente observa no trânsito, né, as crianças, e não só onde aparece, mas onde não aparece também, né? Marco Zero, onde tudo começa.